Fala, galera Flash Score! Tem clássico dos milhões. Então chega deixando o seu like, comenta quanto é que vai ser esse jogo Flamengo e Vasco no Maracanã. Grande clássico, no primeiro turno teve goleada histórica, segundo diferente, com desfalques, com estreia, tudo isso e muito mais, e com dois times classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Eduardo Genac está comigo mais uma vez, Edu. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fábio. É mais um prazer enorme estar aqui para falar desse jogão de bola, né? Um jogo que, como você disse, né? Não só uma goleada histórica, como é a maior goleada do campeonato brasileiro em andamento, né? Foi aquele 6-1 do Flamengo no primeiro turno contra o Vasco. E assim, aquele jogo, acho que de lá para cá dá para discutir muita coisa dessas duas equipes, né? Tanto do lado do Vasco quanto do lado do Flamengo. O resultado, assim, obviamente foi muito sonoro, né? E muito positivo do lado do Mengão e negativo para o lado do Vasco, até por causa de toda a rivalidade que existe entre eles. Mas até que se a gente fizer o filme inteiro, né, de lá para cá, hoje a situação do Vasco até que não está tão trágica assim como naquele day after daquela goleada, né? Como você disse, o Vasco, para mim, de forma heróica, eu acho que cabe essa. Eu não sou muito de gastar nos adjetivos, né? Sabe que jornalista que é jornalista não usa muito adjetivo, mas enfim, eu acho que nesse caso, né, o Vasco foi realmente heróico, né, na Copa do Brasil e agora tem essa semifinal com o Galo. E quem sabe, por que não, um outro Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil, né? Seria sensacional. Já teve em 2006, né, quando o Flamengo foi campeão em Exato. cima do Vasco, enfim. Eu acho que o heróico, talvez, o Edu, a gente possa substituir, como você falou, não vamos usar adjetivo, né, por um time que entende a sua limitação, né? O Vasco Sim, não é aquele exato. super time, tá remontando, inclusive terá novidade nesse domingo. Felipe Coutinho pode reaparecer, enfim, depois de mais de 40 dias se recuperando de uma lesão e Covid, e ficar como opção no banco. O Maxime Domingues, o meia suíço, que chegou do Gil Vicente, regularizado, vai ficar à disposição do Rafael Paiva. Flamengo cheio de problemas, a gente vai falar aqui. Mas eu acho que é um time que entendeu a sua limitação e que está lutando. É um lutador esse time, né? É um trabalhador, aquele que acorda cedo, encara a condução, transporte público apertado, chega suado no trabalho e dá conta do recado. Esse me parece o time do Vasco, aquele operário padrão e profissional. O do Flamengo é aquele time milionário que já anda com carro de capota aberta, aí pega um vento, bota um óculos escuro. Talvez a gente possa fazer esse tipo de comparação, que não tem demérito nenhum para nenhum dos lados, mas seja um retrato hoje do que eu vejo de diferença para Flamengo e Vasco. Capota aberta é interessante aí para beira-mar e tal, né? Porque aqui em São Isso. Paulo, tirando essa. A Praia do Paulista virou Avenida Paulista, né? Os domingos ela é fechada ao trânsito e fica. Mas não dá para andar de carro lá, enfim. Mas não tem o Boina. O Boina, o Álvaro Pacheco, que foi o treinador do 6-1, já Que foi saiu. E veio o Rafael Paiva, que deu um isso que eu ia outro falar. colorido a esse time do Vasco, Edu. É, exato. Não, e assim, aquele jogo, né, Fábio, foi na sétima rodada. Naquela ocasião, o Flamengo estava na primeira colocação e o Vasco em 14º, né? Se a gente for para hoje, a situação dos dois times estão muito mais próximas, né? Claro que muita coisa mudou. E assim, por incrível que pareça, mudou, no caso do Vasco, mudou para melhor, né? Mudou de forma positiva. Trocou de técnico, é claro, enfim, né? E o Flamengo que vai tateando aí o seu futebol, né? O Arrascaeta que voltou bem, né, no meio da semana, inclusive no nosso aplicativo da Flash Score, ele foi o único jogador do Flamengo com mais de 8, né? Enfim, com a notinha no quadradinho azul, enfim, é o melhor em campo, né? O melhor disparado em campo. Então, enfim, realmente vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar, né? A gente tem até aquele time do Flamengo que goleou aí a equipe do Vasco, né, naquela sétima rodada. Lembrando, né, Fábio, que é, aquele time do Flamengo, assim, para mim, é muito próximo daquilo que eu considero o ideal
olhando para esse elenco do Flamengo, né? A gente, é óbvio que aqui só tem os números, mas era o Rossi, né? O Varela com a 2, o Fabrício Bruno com a 15, o Davi Luiz que é o 23, o 21 ali é o Alan, o 18 o De La Cruz, o 14 o De Arrascaeta, né? O 11 o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gerson. Ou seja, é um Só timaço dois do Flamengo. detalhes, E tem Edu. o Vina com 17, né? É É, claro e que o o Everton Pedro não vai Cebolinha. estar, mas. É. Everton Cebolinha. Everton Ribeiro é o capitão do Bahia, Ah, mas desculpa, eu falei Everton Ribeiro, desculpa, o Everton Cebolinha. E aí, esse O lado Everton esquerdo Ribeiro que você já foi do botou, Flamengo. os dois estão fora, né? Da temporada, o Exato, exato, Cebolinha e o Vinha, os dois operaram e não voltam exato, exato. mais. E o Pedro? Esse time E o mudou Pedro, muito exato. por isso. O Pedro também passou por É, cirurgia, não volta nessa temporada. Já, exato, olha como é que exato. mudou, né? Exato. Então, por isso tudo é essa oscilação aí do Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, ele estava há 3 rodadas, ele estava em segundo. Hoje ele já é o quarto. E do lado do Vasco, o Vasco estava na 11ª e hoje ele é o nono. Então, assim, dá para dizer, né, que o Vasco está ganhando, obviamente, roupagem, né? Tá ganhando volume de jogo, tá encorpando, vai, o time do Vasco. E o Flamengo, assim como a gente conversou no outro pré-jogo, é só mudar de jogo aqui que você chega lá do São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo, quando perdeu algumas peças, teve que recalcular a rota, né? E é o que o Flamengo tem que fazer. Então, esse jogo, obviamente, vai ser muito importante para a gente ver até que ponto, né, o Flamengo vai conseguir fazer isso. E a gente também tem uma tela. Fala, Fábio, pode falar. Não, só um detalhezinho, Edu, antes da gente chamar a próxima tela, porque no recorte dos últimos 5 jogos, eu gosto sempre de olhar o recorte recente, que indica como o time vem, né, para a temporada, como é que ele vem para esse jogo. O Vasco somou 11 pontos dos 15 que disputou, 3 vitórias e 2 empates. Já o Flamengo somou apenas 4. São 3 Exatamente. derrotas, 1 vitória e 1 empate. Ou seja, momento. Ah, mas o Flamengo é o quarto colocado, o Vasco é o nono, porque o Inter ganhou no meio de semana um jogo atrasado. 10 pontos separa as duas equipes. Sim, o início de campeonato do Vasco foi terrível. Tanto que o Ramon Dias foi embora, veio o Rafael Paiva interinamente, assumiu o Álvaro Pacheco nessa goleada de 6-1, saiu o Álvaro Pacheco, e aí o Rafael conseguiu dar uma incrementada no mesmo time. Porque a gente falou no início do Felipe Coutinho e do Maxime Domingues, eles ainda não estrearam. Ah, o Coutinho jogou 2, 3 jogos, mas não estreou. Vamos botar, estreou, como diz o Gerson Cantinho de Ouro, de boca cheia. Estreou. O Felipe Coutinho arrebentou. Ainda não. O Máximo ainda nem jogou. Então, assim, é o Vasco do início do ano, praticamente. Não mudou nada. Que tem em 2 caras, ou 3, se a gente botar o Piton, mas Léo Jardim e Verrete, os caras de sustentação desse momento do Vasco, Edu. Não, exato, é isso que eu ia falar, né? O Vasco tem o Verratti que está fazendo muitos gols, né? Ele tem números muito positivos, né? Nessa última temporada. Ele tá fazendo um ano mais ou menos que ele chegou no Vasco, né? Ele chegou em agosto do ano passado. Isso, já Depois, fez um hoje ele ano. hoje ele é artilheiro da Copa do Brasil, né? Com 6 gols e o vice-artilheiro do Brasileiro com 8, só atrás do Pedro. O Pedro não vai jogar mais. Ou seja, ele pode ser o artilheiro tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro. Né? Ele que esse ano já fez 18 gols em 31 jogos, mas desde que ele chegou, foram 28 gols em 60 jogos. Se a gente pegar esse último ano, né, claro que o campeonato brasileiro, né, as copas aqui não funcionam assim como na Europa, mas se a gente pegar de agosto até agosto, ele é disparado um dos 3 maiores artilheiros do futebol brasileiro, né? E muito com assistência, às vezes, do Piton, né? Aquela jogada tradicional do Vasco que o Piton cruza e ele faz de cabeça, como aconteceu no meio de semana contra o Furacão lá em Curitiba, né? A gente tem uma tela para mostrar só um senãozinho aí em relação ao Vasco, que o Vasco fora de casa, né, se a gente pegar aí todas as competições, aí precisa dar uma melhorada por causa desse recorte aí recente que a gente fez aqui, né? Nos últimos 6 jogos foram 3 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória, né? Ganhou lá no Barradão por 1-0 naquela partida antes da data FIFA, né? Depois
empatou com o Furacão, mas que foi um gosto de vitória, né? Porque depois passou nos pênaltis, teve empate com o Criciúma, havia empatado com o Atlético Goianiense também, ainda o jogo da outra fase da Copa do Brasil, e perdido para o Grêmio e para o Galo. O Vasco no Campeonato Brasileiro, a gente sempre traz essa informação, é o 14º melhor visitante, ou seja, é ruim a campanha como É, visitante. Óbvio, o jogo é no exato. Maracanã, Fábio, é um clássico, é um campo neutro. No Rio de Janeiro é permitido, para que a galera saiba, Torcida. torcida mista, né? Então os dois times vão levar os seus torcedores, e ainda bem que as duas diretorias tiveram bom senso de, antes do primeiro jogo do 6-1, fazer um acordo. O mando era do Vasco. Por determinação da competição, do regulamento, o Vasco poderia dar apenas 10% da carga para o Flamengo como visitante. Mas houve um acordo, olha, na ida e na volta, vamos fazer meio a meio, 50% para cada um. Isso é muito legal. E como o Rio de Janeiro permite que o clássico tenha duas torcidas, domingo, Maracanã vai receber mais de 60 mil torcedores para uma grande festa. E um detalhe que você falou do Verratti que me veio à cabeça. Esse ano, a CBF vai entregar o prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro com o nome do Roberto Dinamite, que é o maior Olha, artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, bem com lembrado, é verdade. 190 gols. E o Verratti brigando ali com o Lucero, né? Ele, Estevão, Luciano, Hulk, Isidro Pita, Elinho, Flaco Lopes, os caras estão com 8, 7 gols. Cara, se o Verratti bater artilheiro, porque o Pedro vai parar com 11, infelizmente, fez cirurgia no joelho, não Exato. volta mais, seria mais um ingrediente para o torcedor do Vasco falar assim: caramba, voltamos a figurar ali, a brigar por algumas coisas positivas numa temporada, porque não se fala em rebaixamento. Enquanto o Flamengo está sempre brigando nos últimos 5, 6 anos por títulos, o Vasco numa gangorra. E chega no domingo numa condição melhor do que nos últimos anos para enfrentar um Flamengo que não tem tido bom retrospecto no confronto direto, Edu. Não, exatamente, exatamente. Vai ser um jogo muito interessante. E lembrando também, né, Fábio, que além de tudo isso que você muito bem contextualizou aí, o Flamengo tem a Libertadores no meio de semana, um jogo complicado contra o Penharol, né? O Penharol, apesar do futebol uruguaio nos últimos anos, obviamente, não está assim tão potente, né? Não tem muitos recursos e tal, são times até que modestos, mas o Penharol tem uma camisa, sabe jogar competições como a Libertadores, enfim. Então o Flamengo também tem esse jogo que já está ali no radar, né? Então não, tem que saber administrar ali tudo isso. E sem dúvida o Vasco chega, ao contrário, né, do que aconteceu no primeiro turno, chega muito mais pronto para quem sabe surpreender o Flamengo e conseguir aí pontos importantes contra o Mengão, né? E que tenhamos um grande clássico. Daniel Kaiser vai acompanhar direto do Maracanã aqui na Flash Score, também através do nosso site, aplicativo. E claro que você vai estar conectado, grandes jogadores em campo, Payet, Felipe Coutinho, na expectativa de acompanhar o meia suíço, Maxime Domingues, que me impressionou muito na entrevista, Edu. Não só pelo número de idiomas que ele fala, mas por já se apresentar e falar português, ou praticamente tentar em todas as respostas, dar a resposta em português. Acho que isso é muito legal, respeitoso demais para onde ele foi trabalhar, que é o caso do Brasil, do Vasco da Gama. Verratti, Léo Jardim, do lado do Flamengo, Rossi vai voltar ao gol, porque o Matheus Cunha é o goleiro das Copas, o Rossi do Campeonato Brasileiro. Exato, exato. A estreia do É. Alexandro, porque o Ayrton Lucas está suspenso. O Gonçalo Plata, que vai ser mais uma novidade no Flamengo. Enfim, Gabigol, Bruno Henrique, uma série, De La Cruz, que pode voltar, uma série de elementos que fazem desse jogo um capítulo especial. Como dizia o ex-presidente do Vasco, é um clássico à parte. Vamos ver, que tenhamos um grande jogo no Maraca, Edu. Não, sem dúvida, Fábio, é um grande jogo realmente e é um dos principais, se não for o principal jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. E esse campeonato à parte vai passar aqui na Flashcore. Edu, um grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigado pela participação mais uma vez, meu amigo. Valeu, Fábio. Grande abração. Até a próxima. Tamo junto, grande abraço, Edu, que acompanha também Palmeiras e Criciúma com a narração na Flashcore. Muito obrigado pelo seu carinho, você que ficou conectado nas multiplataformas, divulga para geral, se inscreve no nosso canal, aqui tem sempre muita informação e informação legal para você. Um grande abraço, aqui é diferente, você acompanha o jogo e lê com a gente. Um grande abraço e até a próxima.